Saudamos a todos com a paz do Senhor, sejam todos bem-vindos a mais uma lição bíblica desta semana da classe de adolescentes, onde nós utilizamos essa revista de 13 a 14 anos, que tem por título Aprendendo com as Cartas. Mas já quero convidar vocês a iniciarmos a nossa lição dessa semana com uma oração. Pai, te agradecemos, te louvamos, Senhor, por estarmos aqui. Obrigada por essa oportunidade, que o Teu Espírito Santo venha trabalhar nos nossos corações, venha agindo e operando conforme a Tua vontade. Abençoa todos aqueles que estão assistindo e que vão assistir esta lição. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém. Então, nós queremos aqui dizer para vocês que estamos felizes por mais essa oportunidade. Somos da Igreja Assembleia de Deus de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, do Distrito 12 Restinga, pastoreada pelo nosso pastor João Frites. Nos alegramos pelo seu apoio para que possamos estar aqui junto com vocês, levando a palavra do Senhor. Amém? Então, como eu disse, nós estamos na lição de adolescentes, nesta revista aqui com nós estamos trabalhando. Você que está chegando agora e você não sabe, aprendendo com as cartas. O apóstolo Paulo escreve as cartas às igrejas daquela época, orientando, ensinando, exortando, e são cartas muito valiosas que servem para nós, inclusive para os dias de hoje. Tá bom? Mas se você ainda não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreva, acione o sininho para receber notificações de novos vídeos, curte, deixe seus comentários, seu pedido de oração, queremos conhecer vocês, tá bom? E juntos, compartilhem as lições bíblicas do nosso canal, para que juntos possamos fazer o ID do Senhor através da plataforma que o Senhor tem nos dado nesses dias difíceis de pandemia ao qual estamos passando. O fato é que o Evangelho não pode parar de ser anunciado. E essa é uma forma de estarmos anunciando o Evangelho. E no nosso canal, nós temos lições para toda a família, do infantil ao adulto. Então, se você gostou de um dos vídeos, curte ou compartilhe, tá bom? Vamos anunciar o Evangelho. Paulo, mesmo preso, ele não deixava de escrever, ele não deixava de orientar, de ensinar as igrejas. Então nós precisamos continuar, mesmo em tempos de pandemia, mesmo tendo que manter o distanciamento, precisamos anunciar o Evangelho. E através dessa ferramenta que nós temos aqui da internet, é uma forma de estarmos fazendo isso, tá bom, pessoal? Então contamos aí com vocês. Amém? Lição de número 11, então, essa semana está nos falando sobre combatendo o bom combate. Vamos ver o que quer nos dizer hoje. Texto bíblico, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 ao 15. Vamos ler? Os estímulos do combate da fé e no sofrimento por Cristo. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça, que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. O lavrador, igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas como um malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Fiel é esta palavra.
Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se os negamos, ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Recomenda estas coisas, dá testemunho solene e todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Aleluia. Paulo, então, está escrevendo, né, ao jovem pastor Timóteo, nesse momento, deixando ali, né, mais orientações, mais ensinamentos de como Timóteo deveria agir, certo? Então, aqui, a gente daqui a pouco vai falar um pouquinho mais sobre esse texto aqui durante a nossa lição. Vamos ao destaque da semana? Faça todo o possível para conseguir a completa aprovação de Deus, como um trabalhador que não se envergonha do seu trabalho, mas ensina corretamente a verdade do Evangelho. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Vejam aqui, adolescente, o que nos diz, né? Faça todo o possível para conseguir a completa aprovação de Deus. Na última lição, nós vimos que você é importante para a seara do Senhor, mas para que você possa trabalhar com excelência para o Senhor, você deve buscar conhecimento, você deve se preparar, e é através dessa preparação ao qual o nosso destaque está falando, né? Faça todo o possível para conseguir a completa aprovação de Deus. Você só vai conseguir a aprovação de Deus quando você se esforçar, né? Quando você estiver na presença dele, se esmerando, se consagrando, né? Tendo um momento de devocional, um momento de relacionamento com Deus, de intimidade com Deus, através da oração, do estudo da palavra. Então, é nesse sentido, a aprovação de Deus, a gente precisa se preparar, porque um bom trabalhador, ele, quando está preparado, ele faz tudo com excelência, certo? Então, a gente precisa, né, se preparar. Você, para tirar notas boas na escola, você não estuda, você não se dedica, Alguns passam horas e horas estudando para ter um bom resultado lá no final da prova? Pois então, né? Quando fala que combatendo o bom combate, Paulo vai nos trazer exemplos aqui de soldados, de atletas, de lavrador, como já lemos ali, tá? Porque um soldado bem aplicado, ele vai fazer o melhor. Sabe por quê? Porque ele tem algo a defender. E o que será isso que ele defende? O que nós defendemos? O que você defende no reino do Senhor, adolescente? Então, nós precisamos entender que é importante batalhar pela fé, a fé em Cristo Jesus, tá? É importante também conhecermos essa fé cristã. Por quê? Porque um bom soldado, ele combate tendo conhecimento pela causa que ele está combatendo. Você sabe qual é a causa que cada um de nós, como soldados de Cristo, combate aqui? E também devemos compreender que o compromisso que nós temos com a verdade diante de Deus e dos homens é fundamental. Certo? Vamos lá então ver o que o nosso comentarista da revista nos fala nessa semana. Novamente o prisioneiro de Roma, agora sem esperança de ser solto e acreditando aproximar-se o dia da sua morte, segundo Timóteo 4:6, o apóstolo Paulo escreveu sua segunda carta ao pastor de filho na fé, Timóteo, com teor de despedida, exortação e advertência.
Seu propósito era encorajar o jovem líder a dar continuidade ao seu ministério. Agora, veremos o quanto os conselhos de Paulo a Timóteo podem nos orientar hoje. Quando o comentarista fala aqui, que Timóteo era filho na fé, então, Timóteo foi discípulo, de Paulo. Ele aprendeu ali, ele cresceu no seu ministério e ele aprendeu com Paulo, ele aprendeu também com o Senhor, se dedicando, sendo fiel, aos ensinamentos que aprendeu desde a sua infância. Nós já temos falado isso aqui em algumas lições. E agora o primeiro tópico vai estar nos falando a luta do dia a dia. Cada um de nós tem lutas, não é mesmo? E todos os dias nós precisamos vencer, tá bom? E como vencer? Como a gente poder viver esse dia a dia, vitoriosos? Como representante da nova geração de líderes da igreja, Paulo diz a Timóteo que em meio às lutas e aos sofrimentos experimentados por causa da fidelidade a Deus, ele deveria se fortalecer na graça do Pai revelada em Cristo Jesus. Paulo diz que Timóteo, o jovem pastor, devia enfrentar os desafios do ministério como um fiel soldado de Cristo. Isso mesmo. Com essa metáfora, então, Paulo, o apóstolo, procura estimular o tímido discípulo a desenvolver resistência, coragem e obediência, pois o inevitável sofrimento viria sobre Timóteo. Entretanto, como soldado, ele não deveria se envolver em negócio da vida civil, ou seja, deveria evitar os embaraços da vida, pois tinha que agradar o seu comandante. Quem é o seu comandante aqui, pessoal, que está nos falando? Vocês já sabem? Vamos compreender aqui o que então está nos dizendo aqui. Paulo diz que Timóteo, o jovem pastor, deveria enfrentar os desafios do ministério como um fiel soldado de Cristo. Um soldado, quando vai à guerra, ele vai com o objetivo de defender uma causa, um ideal, E não pode desanimar. Ele tem que permanecer firme, pois ele é treinado para isto, para enfrentar os perigos, para enfrentar as diversidades, para enfrentar muitos desafios. E ele não pode desistir, certo? Então, nós como soldados de Cristo, você adolescente, como soldados de Cristo, como a lição passada falou, que você sim pode trabalhar na obra do Senhor, mas tem que se preparar para isso. Não podemos servir ao Senhor de qualquer jeito, devemos dar o nosso melhor, devemos procurar nos santificar. A revista também já tem nos falado esse trimestre sobre santificação, sobre santidade, tá? Então, obediência. Um soldado, quando ele vai para a guerra, ele deve obedecer, ele deve ter foco, ele não pode se distrair, senão ele corre o risco do inimigo dominá-lo. Nós temos aqui o inimigo das nossas almas, que é Satanás, mas nós temos Jesus Cristo, que é o nosso comandante, nós temos Jesus Cristo, que é o nosso Salvador, e ele deixou para os seus discípulos uma tarefa que também serve para nós: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. E é isso que nós devemos fazer, é isso que nós devemos defender, esta causa do reino, o plano da salvação, as boas novas. Devemos anunciar que Jesus Cristo é o nosso Salvador, que Jesus Cristo em todo o tempo é o médico dos médicos, ele é o nosso advogado, ele vai onde nós não podemos ir. Então, um soldado, ele vai lutar as dificuldades do dia a dia como? Obedecendo, observando as regras, E a Bíblia nos deixa bem claro que regras que nós temos que seguir para sermos um bom soldados, certo? E a gente precisa compreender que para alcançar o reino e levar outros a este reino, muitas vezes um soldado entra numa guerra para salvar vidas, para resgatar vidas, lá do campo do inimigo.
E nós estamos aqui para que possamos anunciar o Evangelho, para que eles também possam alcançar o céu, que eles possam subir juntamente nas nuvens ao encontro do Senhor, quando Jesus vier buscar a sua igreja, porque Deus criou os céus para toda a humanidade, e Ele não quer que ninguém se perca. Aleluia! Preparados para correr, né? Então aqui, quando a gente conhece a fé cristã, preparados para correr. Paulo está dizendo aqui, além da figura do soldado que busca agradar o seu comandante, Paulo agora utiliza como exemplo a imagem do atleta em uma competição. Na antiguidade, além de buscar um bom condicionamento físico, os atletas precisavam compreender claramente as regras da competição de que participariam. Regras, adolescente, né? As regras são importantes para as nossas vidas, tá bom? Elas também nos protegem, isso mesmo. E se você não obedece às regras, você corre o risco de ser dominado pelo inimigo. Entendem isso? Pois é, quando um atleta ele se prepara para uma competição, ele tem períodos de treinamento, ele tem período ali de se preparar, né, para poder competir. E na lição passada, na lição de número 10, nós falamos sobre isso. Paulo nos traz ali exemplos, né, que ele disse para Timóteo, de como se preparar, exercícios, né, espirituais que nós devemos ter para esta preparação. Da mesma forma que ele trouxe o exemplo de soldado, agora está trazendo o exemplo de atleta. Tudo existem regras, condicionamento, pessoal. Tá? E um atleta como soldado, ele também não pode se distrair, ele deve ter foco naquilo que ele quer conquistar. Você está tendo foco para aquilo que você quer conquistar? Não somente na sua vida pessoal, mas no reino do Senhor? Levar outras pessoas a conhecerem a Jesus Cristo. Isso é importante. Tá? Você também foi chamado para ser um atleta de Cristo. O que você tem feito, né? Você precisa então entender que essa corrida pela fé deve ser representada por você, né? Para que outros possam ver em você esta alegria, este vigor, essa certeza pelo ideal que você defende, e através disso você vai contagiar outros adolescentes para correr junto com vocês por este ideal, né, do reino dos céus, que é ganhar almas para o Senhor, para que nenhuma alma pereça, certo? E o nosso terceiro e último tópico, vaso preparado para toda boa obra. Paulo nos traz exemplos aqui de vasos, né? Vasos que eram feitos, alguns de materiais raros, como o ouro, como a prata. Outros vasos que ele nos diz que eram materiais mais baratos, que era de pau e barro. E ele compara aqui os vasos de ouro e prata como vasos bons, né? E os vasos ali, porque eles são de valor. E os vasos de pau e barro, ele compara aos falsos profetas, aos falsos mestres. Na última lição nós falamos também sobre a apostasia da igreja lá de Éfeso, né? Ali, esses falsos profetas, eles estão, né, no nosso meio, e aí que a gente precisa entender que nós precisamos ter foco, que nós precisamos entender e estarmos preparados para correr, né, nesta caminhada, nessa jornada pelo qual o Senhor tem nos chamado para combater o bom combate, aleluia, certo, pessoal? E vasos de ouro e prata. E quando Paulo ainda está nos falando aqui, que os vasos verdadeiros são como os de materiais raros, utilizados para ocasiões especiais. Pois honram a Deus e servem aos homens com a boa notícia dos céus ao mundo, que é o evangelho verdadeiro.
Estes vasos que Paulo está nos falando que eram feitos com materiais raros, ouro e prata. Eles eram utilizados em ocasiões especiais. Nós devemos estar preparados para honrar a Deus. Nós devemos ser estes vasos raros, que o mundo possa nos conhecer por onde nós passarmos, que somos, filhos do Senhor através de Jesus Cristo quando o aceitamos, pois até então éramos apenas criaturas, mas nos tornamos filhos de Deus a partir do momento que aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador e herdeiros de Deus, através de Jesus Cristo, pois alcançaremos o céu através de Jesus. Não há outro meio, pessoal. Não há outro meio e precisamos ser vasos de honra. Que as pessoas nos conheçam pela maneira diferente que tratamos, pelo nosso trato, pelo nosso falar, com amor, com respeito. Aleluia! Isso é importante, porque hoje em dia, infelizmente, a correria do dia a dia, as pessoas estão aflitas, as pessoas estão preocupadas. As pessoas estão sofrendo tanto e que elas precisam conhecer um Deus que é amor em todo o tempo. E nós, mesmo vivendo as atribulações do dia a dia nesta terra, porque aqui somos passageiros, o nosso reino não é aqui. É lá no céu, mas enquanto estivermos aqui, as pessoas possam ver em você, adolescente, em cada um de nós, essa diferença. Mesmo lutando, continuamos com alegria, continuamos com um sorriso no rosto. Por quê? Porque a nossa esperança é Jesus Cristo. A nossa alegria vem do Senhor. Ela não é passageira, ela não é momentânea. A nossa alegria não depende se estamos na bonança ou não. A nossa alegria é em todo tempo. Aleluia! Então, nós precisamos compreender que precisamos ser vasos de honra, não vasos de desonra, que envergonham o evangelho do Senhor. Aleluia! E quando nós estivermos vencido a luta do dia a dia, e quando nós estivermos preparados para correr e atrair outros através da nossa motivação a correr junto conosco e levar o evangelho, então nós seremos vasos preparados para toda boa obra. Nós seremos vasos de honra para o Senhor. Glória a Deus! E a gente possa compreender que a cada dia precisamos ser soldados fiéis, soldados obedientes à palavra do Senhor, ao ID do Senhor, adolescente. Atleta condicionado, vivendo regras em obediência, aleluia. O lavrador atento à sua lavoura, vendo ali os perigos que pode ocorrer com pragas na sua lavoura, de como poder se proteger a sua plantação. Então que nós possamos estar preparados, aleluia. E você que não aceitou Jesus Cristo ainda e quer aceitar o Senhor Jesus, nós te convidamos neste momento, abra o seu coração para o Senhor, peça perdão, se arrependa e convide Jesus para entrar na sua vida. Oh, glória! Vamos orar então? Você, adolescente que está aflito, que quer ser um bom soldado e não consegue, então apresente ao Senhor as tuas necessidades e o Senhor Jesus vai ser contigo. Amém? Oremos ao Senhor. Pai, nós te agradecemos e te louvamos, Senhor, por esta palavra que o Senhor tem nos dado. A cada um que neste momento, Senhor, está abrindo o seu coração para ti, que está te convidando para ser o seu Senhor e Salvador de suas almas, que está se arrependendo dos seus pecados, Senhor. Nós te pedimos, ó Deus, escreva o nome dele no livro da vida, Senhor. Aleluia.
Ó Deus maravilhoso, receba, Senhor, este adolescente, este jovem, este adulto, né? Toda pessoa que está, Senhor, se arrependendo, Senhor, e te convidando para ser o seu Senhor e Salvador. Abençoa. Abençoa os nossos adolescentes, Senhor, que querem ser um bons soldados na tua seara, mas não conseguem, ó Deus. Ó Pai maravilhoso, ajuda eles a vencer, Senhor, a luta do dia a dia e dá ânimo, Senhor, esperança e confiança para que ele possa conseguir alcançar este objetivo, este alvo, Senhor. Muito obrigada. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Nós agradecemos, né, ao Senhor. Nós agradecemos a você que tem estado conosco em cada lição bíblica. Então nós queremos desejar a você uma semana abençoada, uma semana de vitória no Senhor Jesus e com o Senhor Jesus, tá bom? Então, mais uma vez eu te convido, você que ainda não é inscrito no nosso canal, vá lá, se inscreva, acione o sininho para receber notificações de novos vídeos, curte lá, compartilhe e vamos junto conosco a anunciar o Evangelho. As pessoas precisam conhecer Jesus. Aleluia. Deus os abençoe. Uma boa semana em nome de Jesus. Amém.